Então, galera, dando continuidade no nosso estudo de estatística e probabilidade, essa semana a gente vai começar a estudar as medidas de tendência central, mais especificamente, média aritmética. O que é essa tendência central dentro de uma distribuição? Nada mais é do que um valor em torno do qual os dados vão se distribuir, né? Então, observa que a gente usa muito a palavra tendência. Não quer dizer que este valor está na nossa distribuição, mas ele é um valor central em torno do qual os outros valores estarão distribuídos, do valor mínimo ao nosso valor máximo. Então, galera, para começar essa nossa aula, eu separei aqui uma tabelinha que está trazendo dados referente à temperatura máxima prevista para Rio Branco, no mês de dezembro do ano de 2017. Já estudamos algumas tabelas e já estudamos alguns gráficos, gráficos de barra, gráficos de setor, em que a gente aí fez questões de interpretação e de porcentagem. Então, para começar essa nossa aula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tabela e vou transformar num gráfico de barras, tá? Num gráfico de colunas, até para a gente começar a se acostumar a fazer esse tipo de exercício, pegar os dados de uma tabela e transformar para um gráfico, seja ele de barras, seja ele de setores. Olha como é que vai ficar o nosso gráfico. Então, tá aí, galera. Olha só o nosso gráfico em colunas. O título continua o mesmo, temperatura máxima prevista em dezembro de 2017. E a gente tem agora, ao invés de uma tabela, a gente tem dois eixos. O eixo vertical, que está indicando a nossa temperatura em graus Celsius, e o nosso eixo horizontal, que está indicando o dia da semana em que aquela temperatura vai ser registrada, né? Porque é uma previsão. Então, olha só, no dia 9, que é o nosso primeiro dia, a gente constrói uma barra que vai ter que subir até o 34. Observa que eu não marquei o 34 lá. Como será que eu faço essas marcações? O que eu fiz para inventar essas marcações? Bom, primeiro que a gente não inventa nada num gráfico, né, galera? A nossa tabelinha, ela indicava valores que variavam de 31 a 34. Ou seja, valores que eram maiores que 30 e menores que 35. Então, eu fiz aqui um eixo onde os meus valores variam de 5 em 5. Ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E entre o 30 e o 35, eu fiz marcações de 1 em 1. Então, eu tenho lá 31, 32, 33, 34 e o 35. Separei as minhas colunas em 3 cores. O verde, que é relativo ao dia 9, ele indica a maior temperatura, que é o 34. Para facilitar a visualização da temperatura neste dia, a gente pode vir em cima da barra, ó, e escrever a temperatura, 34. Para o leitor fica muito mais fácil. Agora, olha só, as outras duas barras têm a mesma cor. Por que eu fiz isso? Porque elas vão indicar a mesma temperatura. Tanto no dia 10 quanto no dia 11, a temperatura prevista é de 31 graus. Então, eu posso vir aqui, ó, nas barras roxas e marcar 31. Se eu tivesse mais um dia 16, por exemplo, ou com 31 ou com 34, eu poderia fazer uma barra roxa ou poderia fazer uma barra verde. E o leitor já saberia que naquele dia, né, estaria se repetindo uma temperatura que já tinha sido registrada. E as barras laranjas registram a temperatura de 32 graus. Então, olha só como fica bem fácil a leitura num gráfico de barras. Se eu perguntasse, por exemplo, qual é a temperatura prevista para o dia 12, a gente tem que vir no dia 12 e olhar a temperatura que está sendo prevista, 32. E o dia 10, vou no dia 10 e observo a temperatura que está sendo prevista, que é de 31 graus. Agora, imagina que eu faça a seguinte pergunta para vocês, galera. Qual é a temperatura média prevista para essa semana, do dia 9 ao dia 15? Como será que a gente determinaria essa temperatura média? Vamos calcular. A pergunta seria a seguinte, galera. Qual a temperatura média prevista para essa semana? Para a gente poder determinar uma média aritmética, no caso dessa questão, a temperatura média prevista para essa semana, a gente precisa ter
o somatório total de todas as temperaturas consideradas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Qual o somatório de todas as temperaturas consideradas nessa semana? Vamos ver. Então, fica assim, ó, a soma das temperaturas é 34, que é do dia 9, mais 31, do dia 10, mais 31, mais 32, que é do dia 12, mais 31, do dia 13, mais 32 e mais 32, dos dias 14 e 15. E esse somatório dá 223 graus Celsius. Então, significa, galera, que do dia 9 ao dia 15, a gente vai ter um valor total da nossa temperatura prevista de 223 graus. Agora, para determinar a temperatura média, é bem simples. Basta eu pegar esse total e dividir pela quantidade de dias que a gente registrou. Então, galera, sabendo que a nossa quantidade de dias é 7, porque a gente considerou a semana do dia 9 ao dia 15, para a gente poder determinar a nossa temperatura máxima média, ou a média das temperaturas máxima por dia, normalmente as questões elas pedem da seguinte forma: ó, determine a média das temperaturas máximas por dia. Né? Então, a gente tem que o somatório dessas temperaturas a gente tinha determinado que é 223, a quantidade de dias é 7, a gente precisa apenas fazer a razão, que é a divisão entre a temperatura, o somatório, 223, pelo nosso total de dias considerado, que é 7. Isso daqui vai nos gerar uma temperatura máxima média de 31,8, aproximadamente, graus Celsius. Significa o quê, galera? Significa que desses dias considerados do dia 9 ao dia 15, considerando as temperaturas de 31 a 34 graus, a gente chega numa temperatura média de 31,8. Por que essa temperatura ficou mais próximo da temperatura mínima e não tão próximo da temperatura máxima? Porque a gente teve uma maior quantidade de dias com temperaturas próximo do mínimo. Lembram que foram 3 dias com a temperatura 31, 2 dias com a temperatura 32 e apenas um único dia com a temperatura 34. Isso significa, galera, que a gente tem muito mais dias com a temperatura próxima do mínimo do que próxima do máximo. Tá? Então, a gente chega aí com uma média de 31,8. E isso vai servir para qualquer questão que nos peça média. A gente precisa determinar o somatório total das parcelas e dividir pelo total de parcelas consideradas. Vamos fazer alguns exercícios.